Aleluia, aleluia, aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, vocês absolutamente todas, né? Só eu sou o bendito entre as mulheres hoje aqui na missa, né? Então, a vocês todas aqui presentes na Capela da Casa de Nazaré, também você que através do nosso canal no YouTube meditará a Palavra de Deus desta quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje já dia 10 de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Somos peregrinos de esperança com a Palavra de Deus nas mãos. E com a igreja nós queremos meditar, refletir e estudar ao longo desse mês essa carta tão bonita de São Paulo aos Romanos, onde ele nos fala dessa esperança, essa esperança que não decepciona, porque esta esperança é Jesus. E Jesus que em cada Santa Missa vem ao nosso encontro, justamente para nos dar aquilo que Ele é, a esperança, nos dar aquilo que Ele é, sendo Salvador, nos dar a salvação. Ele vem ao nosso encontro hoje como Divino Mestre, como Salvador, para nos dizer muitas coisas para a nossa vida cristã. A primeira delas é justamente uma pergunta. Nós ouvimos as bem-aventuranças de São Lucas, que são um pouco que resumidas das bem-aventuranças de São Mateus. São Lucas, ele propõe 4 bem-aventuranças e propõe também 4 maldições. O mesmo Jesus que disse, bem-aventurados, também diz, ai de vós. E tanto quando ele diz bem-aventurados, e bem-aventurado não é apenas feliz. Bem-aventurado é uma expressão para dizer santo. Quem é santo? Quem entrará no reino dos céus?
Quem poderá no fim da sua vida viver a eternidade com Deus? Isso é uma pessoa bem-aventurada, né? Não é à toa que a abreviatura de bem-aventurado é beato. O beato Frei Maria Eugênio, beato Antônio Frederico Ozanam, beato. Ou seja, o bem-aventurado, aquele que chega na glória, aquele que é santo. É santo aquele que tem como a sua maior riqueza o próprio Deus. Aquele que tem como maior riqueza, como valor supremo da sua vida, o amor de Cristo e a pessoa de Cristo. E por causa desse amor, nós vamos vivendo as outras realidades da nossa vida. E vejam, esta bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, veio de alguém que era muito mais pobre do que nós. Todos vocês aqui que estão me ouvindo, todos nós somos muito mais ricos do que Jesus era em sua vida nesse mundo. Alguém aqui teve que furar poço hoje de manhã para poder beber água? Então, se você tomou água num copo, você tem mais luxo que Jesus em Nazaré. Quando você hoje levantou e foi fazer suas necessidades, você tinha um banheirinho, por mais simples que fosse? Então a sua vida é mais luxuosa que a vida da Sagrada Família em Nazaré. Hoje você vai para algum lugar, você ou vai de bicicleta, olha que coisa boa, você vai de carro, olha que coisa maravilhosa. Você tem mais do que a Sagrada Família tinha em Nazaré. Algum filho de vocês aqui nasceu num curral de animais? Então vocês têm mais do que a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, que viveu a sua vida numa extrema pobreza, Jesus que, sendo rico, Senhor do céu e da terra, Senhor do universo, ele quis voluntariamente abraçar uma vida coberta de privações. E a primeira coisa que ele ensina a seus discípulos é: bem-aventurado é quem vive essa vida de pobre. E a única religião que ensina que a pobreza é uma coisa boa, não a pobreza que explora a vida do mais pobre, não a pobreza que priva as pessoas da dignidade dos filhos de Deus, não aquela pobreza que é fruto da maldade, do pecado, da injustiça, não aquela pobreza que é fruto da cobiça, que disse o apóstolo Paulo hoje, que é uma idolatria. Quem idolatra o dinheiro, quem vive na cobiça, gera a pobreza miserável que condena tantos filhos e filhas de Deus a terem uma vida decente. Não é essa pobreza que é fruto da maldade, do pecado do ser humano, essa pobreza não é abençoada por Deus. Mas a pobreza, enquanto liberdade diante das coisas, essa pobreza, a única igreja que prega que ela é boa, somos nós. Podem ver, quando a gente ouve, com todo respeito, mas mesmo no respeito a gente tem que anunciar a verdade. Quando nós ouvimos certas pregações, em tantos ambientes, a pessoa ela sempre diz: eu sou uma pessoa abençoada, Deus me abençoou. Por quê? Porque eu troquei de carro, porque agora eu estou ganhando 300 mil por mês, porque a minha casa tem torneira de ouro, olha, isso para mim é uma bênção de Deus. Da boca de uma pessoa dessa, nunca vai sair um louvado seja Deus quando bater uma doença na porta de casa. Por quê? Não, problema é sinal de que Deus me abandonou. Não, muitas vezes a enfermidade é permitida por Deus para que você não perca seu bem maior, que é o céu. E muitas vezes viver esse espírito de pobreza, viver esse espírito de desapego, é viver com liberdade. Essa liberdade que Jesus viveu, essa liberdade que nos faz não passar necessidade das coisas básicas da vida. Existem necessidades da nossa vida humana que nós precisamos cobrir elas. Nós precisamos o mínimo do alimento, o mínimo da água, né?
Isso daí é necessário e não é vontade de Deus que ninguém fique sem. Ao povo que passava fome no deserto, Deus envia o maná. Jesus se compadece do povo que não tinha o que comer, multiplica o pão. Então ninguém aqui vai dizer que toda a injustiça do mundo é querida por Deus. Pelo contrário, Deus odeia a injustiça, Deus condena a injustiça. Mas esta pobreza que nos faz ser livres diante das coisas é justamente a aplicação dessa primeira leitura que nós ouvimos. Se nós ressuscitamos com Cristo, e isso é verdade, no dia do nosso batismo, ali nós morremos e ressuscitamos com Ele. Ora, se eu sou batizado, morri e ressuscitei com Cristo, que eu me esforce muito mais pelas coisas do alto, onde está Cristo, do que pelas coisas dessa terra. Querem ver como que nós não cremos na palavra de Deus? Passa um pente fino nas famílias nossas. Digo isso a começar da minha. E me cora a cara lembrar disso. Mas é verdade. Esforçar pelas coisas do alto e viver no desapego das coisas desse mundo. Quantos pais e mães se preocupam em que o filho estude na melhor escola, que tenha as melhores condições de vida, mas não se preocupa em formar os filhos para o céu. Nós assistimos aquela cena tão comovedora domingo na Praça de São Pedro, da mãe, do pai, do São Carlo Acutis, vendo ali a sua canonização. Vocês que são pais e mães, se coloquem no lugar daquele pai e daquela mãe. Que sentimento deve ter passado no coração daquela mulher, daquele homem, de ver o sucessor do apóstolo Pedro, o vigário de Cristo na terra, falar pela primeira vez na história, São Carlo Acutis, ou seja, a igreja deu a chancela, o seu filho ganhou a coroa da eternidade. A senhora como mãe, o senhor como pai, colocaram o seu filho no céu. Você já se imaginou isso? Você imaginou assistir à canonização de um filho seu, de uma filha sua? E quantas vezes nós vamos querendo dar de tudo, e não por uma intenção ruim, é por amor, mas o amor precisa ser verdadeiro, e a primeira coisa que o amor verdadeiro faz é querer que o outro se salve. Esforçar por aquilo que está no alto, onde está Cristo, significa encaminhar a minha vida inteira, encaminhar a minha família inteira nesse caminho do céu, que me faz viver entre as coisas que passam, mas agarrar aquele que não passa, que é Cristo. É viver com os recursos desse mundo, mas não colocar neles a raiz da nossa vida, mas encontrar em Cristo a nossa esperança, a razão de tudo isso. Se com a graça de Deus a sua família vive uma certa tranquilidade nas necessidades, que bom, mas que isso não seja um amortecimento para a sua consciência. Que a busca de Deus na sua casa, na sua vida, seja constante. Nós estamos aqui enfrentando esse desafio doloroso, mas o final será bonito, da reforma da igreja matriz. Eu prefiro uma igreja que chove dentro, uma igreja com banco quebrado, mas com um povo que busque a Deus, do que ter uma igreja com as paredes de ouro de um povo que não busca a Deus. É preciso que a gente, ao reformar a igreja de pedra, também comece a reforma da igreja do coração, para que, ao entrarmos na missa da dedicação da matriz, na igreja reformada, a reforma externa seja uma imagem da reforma interior. E reformados por dentro,
nós sejamos gente que busque a Deus. Utilizamos sim os recursos que nós temos, mas não nos apegamos a eles, porque eles não durarão para a eternidade. Nossa Senhora e São José compreenderam isso melhor do que ninguém, e é por isso que nós pedimos a intercessão deles dois. Eles que, vivendo na privação, tiveram em Cristo a maior riqueza, que eles nos ajudem também, primeiro, a vivermos desapegados das coisas que passam. Em segundo lugar, a sermos totalmente apegados a Jesus Cristo, porque Ele não passa. E em terceiro, como resultado do nosso amor a Cristo, que a gente utilize dos poucos recursos que a gente tem para socorrer aqueles que têm menos do que nós, que um dia nos receberão agradecidos no céu, porque aquele que nos pediu a pobreza é o mesmo que deseja nos dizer: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, era nu e me vestistes, estava enfermo e na prisão me visitastes. Quando foi, Senhor, que nós te servimos desse jeito? Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, a mim o fizestes. Que a nossa estrada para o céu passe pela caridade para com aqueles que o bom Jesus coloca no nosso caminho. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.